Я сейчас работаю над сюитой, симфонической сюитой вальсов, в которую войдет 3 вальса. Hoje teremos história da música. E o compositor da vez é um russo cabuloso que ninguém tem coragem de tocar. Esse não é pra qualquer um, viu? Ele é um dos mais influentes compositores do século XX. Músicas de extrema complexidade, grandeza e beleza. Apesar de ter tido uma carreira brilhante, enfrentou enormes dificuldades vivendo entre 2 guerras mundiais e no final da sua vida muito drama. Então não perca hoje tudo sobre Prokofiev. Você já conferiu a playlist aqui do Tudo Sobre? Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui? Checa antes de me cobrar e vamos lá. Sergei Sergeyevich Prokofiev. Compositor russo nascido no dia 23 de abril de 1891 e faleceu no dia 5 de março de 1953. O pequeno Prokofiev era filho único e vivia numa vila isolada na zona rural. Essa região hoje seria a Ucrânia, mas naquela época pertencia ao Império Russo. A mãe dele era pianista, uma excelente pianista, e o pai era engenheiro agrônomo. Ou seja, eles eram ricos. Sim, filho único, a infância dele foi muito tranquila e abastada. Com uma mãe musicista, é claro que ele recebeu a melhor educação musical desde cedo. Aos 9 anos de idade, ele já tinha domínio de toda a teoria musical, já tocava piano, mas a sua mãe percebeu que tinha algo diferente ali, algo criativo que ia além de um menino que estudou música. Um certo dia, ele virou assim pra mãe aqui: mãe, compus uma ópera, toma. A mãe ficou assustadíssima, porque era uma ópera completa. E essa ópera se chamava O Gigante. Tinha sinfonia de abertura, tinha libreto, tinha tudo. Aí ela falou: mano, eu tenho que levar esse menino para uma audiência especial no Conservatório de Moscou, com o diretor desse conservatório que ela conhecia. Esse diretor se chamava Sergei Tanev. E esse cara foi aluno de Tchaikovsky. Assim que ele olhou para a ópera do garotinho, falou: mano, esse menino é um gênio. Você vai ter que estudar aqui no meu conservatório. E o Conservatório de Moscou, gente, é um dos maiores e mais renomados conservatórios do mundo, onde tem os melhores pianistas e compositores. Eles são cabulosos, eles são apelões, são monstros. E para um menino de 9 anos entrar já na classe avançada, era tipo o Young Sheldon mesmo, um gênio prodígio, criancinha, onde todo mundo ficava assim, sabe, com o nervoso dele. E Prokofiev evoluía rapidamente, seu QI era elevadíssimo. O menino não tinha nem feito 10 anos direito, já tinham mais 2 óperas, um monte de peça pra piano, e ainda praticava xadrez profissional. Era um tipo um nerd mesmo, bem inteligente. Lembra que a gente tá falando de uma criança ainda. Então, por isso ele não podia sair por aí tocando e fazendo carreira. Ele tinha que voltar pra casa. Então ele estudava no conservatório e voltava pra mamãe. Isso lembra muito Young Sheldon mesmo. Tipo, ele vai pra universidade, mas não pode ficar lá no campus porque ele é criança. Mas, apesar da pouca idade, ele tinha maturidade suficiente pra perceber que se ele ficasse ali na roça, ele não ia conseguir realmente crescer na carreira. Então, quando ele completou 13 anos, que é uma idade razoável, um dos professores desse conservatório se ofereceu pra cuidar do menino. Falou: vou levar ele pra outro conservatório, pra ele se formar lá, um ótimo, que é o de São Petersburgo, e eu vou administrar a carreira desse moleque. E ele chegou nesse novo conservatório todo marcado, já todo mundo já sabia quem era um menininho prodígio, e isso fez ele ter uma personalidade muito arrogante, né, tipo o Franz do passado. Realmente a gente não vê o pianista de conservatório, esse povo tocando peças desse nível. Que realmente povo de conservatório, e ele era o Prokofiev, o prodígio, menino gênio. E naquela época existia um apelido que essas crianças prodígio ganhavam: Enfant terrible, sei lá, é francês isso aqui? Então, é um termo que é usado para aquelas crianças que desafiam o professor, assim, que corrige os outros, que é chato, que sabe tudo. Tipo o Sheldon mesmo, gente. Difícil de lidar. Porém, todo mundo reconhecia o grande gênio que ele já era. Apesar da pouca idade, já começou a ter uma carreira brilhante. Se graduou em composição e piano em primeiríssimo lugar, ganhando todos os prêmios. E o povo de conservatório tinha que engolir ele, porque a sua carreira estava prestes a explodir ainda mais. Quando completou 16 anos, infelizmente seu pai morreu. E isso significava que o apoio financeiro tinha acabado. Agora ele teria que se virar. Porém, a sua reputação como músico era muito bem vista. E rapidamente ele conseguiu o apoio de muita gente. Com isso, ele conseguiu fazer a sua primeira turnê. Viajou para Londres, Paris. Lá ele estreou seus 2 primeiros concertos para piano. Concertos de altíssimo nível pianístico, que era particularmente
únicos, porque era um tipo de composição peculiar que você amava ou você odiava. Cabuloso o negócio, mas todo mundo reconhecia o quão complexo o negócio era. Bom, a Primeira Guerra Mundial começou e muitos dos seus projetos de carreira foram cancelados. Em 1917, várias apresentações marcadas como estreia de suas óperas também foram adiadas. Gente, a época que o compositor vive reflete diretamente nas composições e claramente ele passa a compor e se expressar conforme o tempo que ele vive, né, o que tá acontecendo ao redor dele. Então esse ambiente hostil e ameaçador pelo lado inimigo fez ele repensar toda a sua carreira. Ele falou, não posso ficar aqui. E ele claramente era um compositor experimental, era livre para se expressar, para compor, e tava tudo cada vez mais, né, censurado, cada vez mais difícil. Ia ficar cada vez pior, ele sabia disso. Então o que a Mona fez? A Mona foi esperta. Ela falou, vou me mudar para os Estados Unidos da América. Era o único lugar naquele tempo onde os artistas sentiam que podiam realmente criar livremente as suas ideias. As revoluções nas áreas artísticas aconteciam em lugares como Paris ou os Estados Unidos. É um clichê falar isso, mas era o sonho americano. Então ele conseguiu, né, a liberdade e se mudou para os Estados Unidos, na cidade de São Francisco. E quem que tava lá? Rachmaninoff também estava exilado nos Estados Unidos pelos mesmos motivos. Só que Rachmaninoff já estava consolidadíssimo, né? Ele era querido. Pra quem assistiu a biografia dele sabe que ele se deu muito bem lá nos Estados Unidos. E o Prokofiev queria isso pra ele também. E não é que recebeu propostas de diversos diretores musicais prometendo um mundo pra ele. Então teve esse diretor que entrou em contato com ele e falou assim, tem uma ópera sua que é muito interessante. Eu acho que eu quero estrear ela na minha casa de shows. Prokofiev ficou muito animado, porque querendo ou não ele tinha que se sustentar. Então era a chance dele de se inserir no cenário musical ali nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? A vida, ela prega peças. Esse diretor, antes de fechar o contrato, me sofre de um infarto, cai duro e morre. E Prokofiev se vê ali sem perspectiva. Falou, e agora? O que eu vou fazer? Então tudo foi por água abaixo e Prokofiev falou, mano, agora eu vou ter que voltar pra Europa. O que ele fez? Primeiramente ele se instalou em Paris em 1920 e ele tinha um truque na manga. Um lançamento apoteótico que mudaria todo o conceito de concerto para piano. Sim, estou falando do concerto número 3 de Prokofiev, que é uma das coisas mais cabulosas que você vai ver na sua vida. Esse colosso de concerto teve uma estreia apoteótica e um recebimento de chocar o público. Tanto que até os Estados Unidos ficaram sabendo dessa música e passaram a executar as obras dele lá, inclusive sem ele saber. Direitos autorais, honey! Então não demorou muito pro Prokofiev ficar riquíssima. Tanto que ele comprou uma mansão pra mãe dele nos Alpes da Baviera. E ele foi morar lá com a mãe nessa mansão porque ele queria se concentrar em novas composições. Morando nesse lugar tranquilo com a mamãe, compondo, ele recebia frequentemente várias propostas para retomar a sua carreira musical na Rússia. Mas ele não queria isso, todo mundo sabia pra onde que a Rússia estava caminhando, né? Nesse lado, na Europa, ele se sentia mais seguro, inclusive até se casou com uma cantora espanhola, Alina Lubera. E anos depois, em 1927, ele finalmente decidiu entrar em turnê de novo, depois de muito considerar, e inseriu a Rússia como um país de suas turnês. O seu retorno parou o país. Suas músicas, suas óperas principalmente, eram muito aclamadas pelo público e crítica, e ele movimentou demais o cenário artístico musical ali da Rússia. Prokofiev já era um dos maiores. Vida agitada, muitos compromissos pra lá e pra cá. Uma hora ia acontecer alguma coisa, né, gente? Vocês conhecem tudo sobre. Nesse ritmo frenético, igual algumas músicas dele, aconteceu uma tragédia. Em 1929, na França, ele sofre um acidente de carro e quebra as duas mãos. E todos se perguntavam, e agora? Será que ele vai tocar tão bem quanto antes? Afinal, ele era um dos maiores pianistas vivos, né? Teve que cancelar todos os shows, porque ele ficaria meses em recuperação. Entretanto, a sua recuperação foi milagrosa. 100% recuperado das suas mãos, ele retornou às atividades a todo vapor. Os Estados Unidos o queriam de volta, claro, e já estava repercutindo no mundo todo, inclusive, e as suas músicas estavam cada vez melhores. Tanto que foi nessa época que ele compôs o famoso Romeu e Julieta, que eu toquei, né, esse pedaço que é lindo, é um tema super conhecido.
talvez seja a música mais conhecida de Prokofiev. Consolidado no cenário musical mundial, Prokofiev se tornou o pianista solista oficial da Filarmônica de Londres, onde lá ele gravou os 3 próprios concertos para piano, ele tocando e regendo também. Foi um marco incrível na carreira dele. Anos de sucesso se passaram e em 1935, infelizmente ele não devia ter feito isso, mas ele fez, ele se mudou para a Rússia permanentemente, e ele não podia ter voltado numa época pior. Tanto de censura que aquele lugar tava tendo, ele não podia nem compor sem que passasse pelo governo russo. Filtro, né? Isso aqui pode, isso não pode falar. Nem Coca-Cola entrava lá, meu filho. Tudo era monitorado, tudo era censurado pelo ditador Stalin, e as músicas foram amplamente afetadas. A gente nunca vai saber como seriam as versões originais das músicas de Prokofiev, porque elas passavam por esse filtro. Apesar dessas limitações, Prokofiev seguia compondo, seguia criando. E ele teve um feito que marcou a história da música, que pouca gente sabe. Ele foi um dos primeiros a trabalhar com trilha sonora para cinema. Vocês sabem que o governo russo lá daquela época tinha produções de filmes para contar histórias, né, do jeito deles, para espalhar a mensagem. Então tinham cineastas que trabalhavam diretamente pro governo e chamavam esses compositores para fazer a trilha. Só que naquela época, gente, trilha sonora, o som que inseria nas filmagens era muito precário. Então era o quê? Uma vozinha, um trompetezinho, era pouca coisa, porque não pegava som de orquestra, ficava muito ruim. Então várias adaptações de músicas de Prokofiev foram usadas em produções para o Stalin. Num filme épico que ele produziu na época, o Alexander Nevsky, um filme da União Soviética que retrata a Guerra do Gelo. Teve vários outros filmes também, viu, gente? Onde Prokofiev participou da produção musical, da trilha sonora. Muito legal isso, né, gente? Só de imaginar que ele podia compor para filme, né, antes de todo mundo fazer isso, já é algo histórico, né? Agora o caos piora. Estamos aí na Segunda Guerra Mundial. E no seu ápice, viu? O mundo inteiro afetado pela guerra. Prokofiev emocionalmente abalado por viver em tempos de guerra. Era ameaça o tempo inteiro. Então Prokofiev passou a sofrer diversas paradas cardíacas. Ele teve vários problemas. Eles evacuavam as pessoas pra lá e pra cá. Sumia com gente. É aquela angústia de viver em tempos de Segunda Guerra Mundial que a gente nunca vai saber como é que era. Faço ideia. Então ele tava debilitado. A saúde dele estava bem frágil. Porém, o seu coração de compositor nunca parou de bater. Nessa época de guerra, ele compôs uma ópera inspirada em tudo que estava acontecendo. A ópera Guerra e Paz. Agora estamos em 1944. Prokofiev ainda assim compondo, porém bem menos. Só que o corpo não acompanhava a mente e ele continuava tendo problemas cardiovasculares, teve até um derrame, até chegar num ponto de ficar num quadro irreversível e diminuir drasticamente a sua capacidade de compor e tocar. Apesar da Segunda Guerra ter acabado, a Rússia estava nos momentos piores. Várias obras dele foram confiscadas, até a esposa dele foi confiscada. O governo prendeu a esposa dele, essa espanhola aí, porque ela tentou mandar dinheiro pra mãe no exterior. Então ela foi acusada de espionagem e condenada a 20 anos de prisão. Isso acabou com Prokofiev. Prokofiev morreu ali, né? E ele sabia que ele não podia fazer nada. Tudo estava nas mãos do ditador, né? E mesmo assim ele continuava compondo sinfonias e sonatas. Mas os médicos alertavam: Prokofiev, aposenta, para de trabalhar, para de fazer esforço, você vai cair duro. Mas ele não queria parar, nunca parava. Em 1952, ele fez a sua última apresentação, regendo a sua última sinfonia. Amigos, influentes e críticos nomearam ali naquele momento Prokofiev como o maior compositor russo daquele tempo. E no dia 5 de março de 1953, Stalin foi morto. E coincidentemente, Prokofiev morreu neste mesmo dia. Um final poético e trágico. Morreram os dois no mesmo dia. Pelo menos a sua esposa foi solta e fugiu do país. Bom, agora vamos a algumas curiosidades sobre Prokofiev. No dia que o ditador lá, né, foi morto e todo mundo se juntou pra assistir, tava tão cheio de gente, não dava pra sair de casa, não dava pra transportar nada, tava todo mundo ali. Então o corpo de Prokofiev ficou decompondo durante 2 dias dentro de casa. Depois que eles conseguiram fazer um funeral bem meia boca, sem música, sem ninguém, sem flor. Ele teve 2 filhos com essa cantora espanhola. Teve um final feliz que ela conseguiu fugir da Rússia com os 2 filhos de Prokofiev, só que é um mistério, ninguém sabe pra onde ela foi. A gente espera que ela tenha tido um final feliz com os 2 filhos dele. E no total de sua vida foram 102 obras, muito bem trabalhadas. Aquela ópera que ele compôs com 9 anos de idade, gente, o Gigante, foi composta usando somente as teclas brancas do piano. Olha só que interessante. Muito fofo, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado tudo sobre Prokofiev. Escreve aí nos comentários qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Franz.